Querem falar alguma coisa? Oi, Ítalo, pode falar. As atividades da segunda unidade, você já passou? Não, ainda não. Eu vou começar com função para a gente poder agilizar os conteúdos. Eu tenho medo de liberar antes de terminar um certo nível de conteúdo e as pessoas começarem a fazer só por fazer. Aí, assim que eu terminar a parte de função do primeiro grau, porque na outra aula, antes do carnaval, a gente deu uma olhadinha, né, em plano cartesiano, aquela história de x e y, conjunto, relação, função. Aí agora a gente vai ver função do primeiro grau. Aí depois disso a gente já tem condições de fazer mais tarefa valendo ponto. Tá certo? Mas aí nem se preocupe que a gente vai liberando aos poucos, também o prazo é bem tranquilo. Bom, então já começamos a gravar. Hoje é dia 7 de março, aula de função do primeiro grau, turma primeira agro B, e vamos apresentar a tela. Uau! Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Vocês falem ou escrevam, que eu estou acompanhando também pelo chat. Bom, deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver se está parecendo legal para vocês. Aqui no celular. Tá. Alguém precisa que eu aumente mais um pouco? Não, né? Se aumentar, sai da tela. Pronto, acho que tá bom aqui. Beleza, deixa eu voltar lá para as mensagens. Pronto. E é o seguinte, inicialmente eu vou fazer uma definição bem matemática do que é uma função de primeiro grau, para depois a gente começar a entender cada um dos elementos, tá certo? O que cada coeficiente significa, o que é uma modelagem matemática, e aí a partir daí a gente começa a trabalhar com as funções. Então, a modelagem matemática, ela é um dos ramos, posso dizer assim, mais importantes da matemática, no sentido dela servir para todas, não posso dizer para algumas, para todas as áreas do conhecimento, de maneira direta ou indireta. Significa isso. Algumas funções, como essa que a gente vai estudar hoje, ela serve para estudar, para modelar fenômenos em que um elemento é constante e o outro fica variando. Por exemplo, quando a empresa de água vai fazer o cálculo de quanto a sua família vai pagar de água, ela tem um valor fixo, né, chamado de taxa de esgoto, e um valor que vai de acordo com o que você gasta. Quem gasta mais paga mais, quem gasta menos paga menos. A conta de energia elétrica também. Tem uma taxa fixa chamada de iluminação pública, que se você não passar um mês fora de casa com tudo desligado, mesmo assim você paga uma taxa mínima, né, um valor fixo, e um outro valor que vai aumentando de acordo com o que você vai utilizando. Então, a gente vai estudar funções desse formato. É a função f de x igual a ax mais b, onde esse a e esse b são coeficientes, são números reais. E o único detalhe que você tem que ter cuidado é que o A não pode ser zero, a gente vai entender depois. Por enquanto, acredite, a questão de fé mesmo, acredite, já já eu explico por quê, certo? Mas por enquanto, vocês não vão ter condições de entender se eu for explicar, só daqui a pouco. Então, estudando a função do primeiro grau, a gente vai verificar dois elementos importantíssimos: o coeficiente angular e o coeficiente linear. Olhando a função de uma maneira geral, o coeficiente angular é o termo que multiplica o x, tá certo? Angular. E o linear, coeficiente linear, é aquele termo que não tem x, que não tem variável. A gente chama de termo independente. E não importa se você escreve f de x igual a x mais b, ou se você troca, você escreve o b na frente e o ax atrás. Não importa, o a não deixou de ser a, o b não deixou de ser b. Tá certo? Não tem importância isso. Até porque vocês lembram da propriedade comutativa, que diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, pode ser assim também. Aliás, quem gosta muito de escrever primeiro o termo independente para depois a variável é o pessoal da física, tá? Que trabalha com algumas funções também, e lá eles usam logo o termo independente, a gente vai falar isso também daqui a pouco.
Então, vamos entender aqui, ó. Essa letra A. 2x mais 3. Eu vou dizer a você que o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 3. Certo? E é só isso. De início, eu só estou apresentando para vocês os elementos. Então, nessa letra B, quem tiver dúvida, a gente pode falar, tá? Pode me interromper. O coeficiente angular é menos 1, menos 0,1. E o coeficiente linear é menos 6. Na letra C, eu poderia escrever assim, ó. Aí o coeficiente angular seria 2, e o linear, como não tem, você entende que é 0. Certo? Então não precisa, o coeficiente linear é 0. Aí na letra D, coeficiente angular menos 5, linear menos 7. Na letra E, eu poderia escrever assim, ó. X menos 0,2. Você dizer, eita, quem é o coeficiente angular? Veja bem, todo número a gente sabe que não precisa escrever, porque a matemática é bem concisa, bem lógica. Um X, eu não preciso escrever um X. A gente já sabe que tem um ali na frente, mesmo que ele não apareça. Do mesmo jeito do expoente, não precisa escrever elevado a 1. A gente sabe que está elevado a 1. E no caso da fração, não precisa estar dividido por 1. A gente sabe que todo número ele está multiplicado por 1, elevado a 1 e dividido por 1. Só que não aparece por questão de lógica, né? de economia, de que a gente pode chamar de redundância, porque fica repetindo, tipo, menino, entra para dentro. Não precisa. Entrou é para dentro, ninguém entra para fora. Então, na matemática, dispensa-se isso aqui, não está errado colocar, mas é desnecessário, porque sabe que aqui é 1. Tá? Então, o coeficiente linear, o coeficiente angular é 1, o coeficiente linear é menos 0,2. Do mesmo jeito, esse termo aqui multiplicando o x é 1. Tá? Só que veja que tem um menos na frente. Então, o coeficiente angular é menos 1. E o linear, como não aparece nada, ele é 0. Tá certo? Sempre existe o coeficiente linear, mesmo que ele seja 0, mas existe. Tá? Quando é 0, não precisa escrever, mas eu não posso dizer que não existe o coeficiente linear. Existe. Existe e é igual a 0. Tá? Ser igual a 0 não quer dizer que não existe. Né? 0 é a ausência de quantidade, mas não quer dizer que não existe o espaço para essa quantidade. Bom, até aí, gente, sobre coeficientes, ficou tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso ir adiante? Posso, hein? Então, vê. Tem duas coisas também interessantes. Beleza, Ítalo? Valeu. Que é o crescimento e o decrescimento da função. Vocês vão entender melhor isso quando eu fizer o gráfico no GeoGebra. É o seguinte. Quem é que define se a função cresce ou decresce? O coeficiente angular. Somente olhando para ele dá para saber se cresce ou se decresce. Por exemplo, a letra A, o coeficiente angular é positivo. Essa função vai ser crescente. Na letra B, o coeficiente angular é negativo. Portanto, a função é decrescente. O que eu quero que vocês digam? Não precisa escrever o nome todo, não, tá? Escreve C para crescente e D para decrescente. Essa função da letra C, ela é crescente ou decrescente? A letra C. E aí, o que vocês acham? Se for crescente, bota C. Se for decrescente, bota D. Se quiser, também pode falar. Paulo está achando que é crescente. Quem mais? Alguém mais acha o contrário? Ou apoia o que Paulo está dizendo?
Não, né? Então, está todo mundo ciente disso, beleza. Ela é crescente. Por que ela é crescente, Paulo? E aí, alguém sabe explicar por que ela é crescente? Todo mundo sabe que ela é crescente. Beleza, todo mundo acertou. Mas e por que ela é crescente? Tá, eu vou repetir. B. Vocês já descobriram que a função da letra C é crescente. Tranquilo. Agora eu quero saber por que é que vocês estão dizendo que ela é crescente. O que é que está justificando isso? O que é que você pode garantir que ela é crescente? Porque o coeficiente angular é positivo. Perfeito. Pronto. Então, em matemática, se você começar a, toda vez que você fizer uma afirmação, você tentar justificar por que aquela informação é verdadeira ou por que ela é falsa, isso vai te ajudar muito a entender a matemática. Porque só dizer, é crescente, oba, oba, só no oba, oba, é decrescente, é crescente, é decrescente. Isso pode até você memorizar na hora, mas você não vai ter um conhecimento profundo de por que isso acontece. Tá? Então, o que faz você aprofundar seu conhecimento e ampliá-lo é você saber o porquê daquilo ter acontecido. Você não sabe, então você vai ficar só decorando aquilo ali. Tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo está entendendo até agora? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, coisa do tipo? Querem falar algo? Para mim, vai chutar vocês. Gente, a gente está falando de função do primeiro grau, tá? Qualquer dúvida, é só falar. Poxa, então já apresentei para vocês aqui uma ideia do que é uma função do primeiro grau, dos coeficientes, do crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau, tá? E sendo mais preciso com vocês, o nome função do primeiro grau é quase como um apelido, porque o nome realmente do que nós estamos estudando é função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque função não tem grau. Quem tem grau é o polinômio que está aparecendo nessa função. Tá? Agora, lógico, no dia a dia, como a gente está consciente do que está falando, que não é o grau de função, é sim do polinômio, a gente pode falar tranquilo, a função de primeiro grau. Tá? Mas se precisar realmente escrever de uma maneira correta, totalmente científica e matematicamente sem nenhuma falha, tem que ser função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então vamos adiante. Deixa eu passar aqui para vocês um gráfico. Eu fiz um gráfico para vocês com algumas animações aqui no GeoGebra. Tá? Então o que vocês estão vendo aqui estático, vocês vão ver de forma dinâmica no GeoGebra, tá? Eles mexendo, aumentando, diminuindo. Deixa eu só apagar aqui o rastro do que eu já tinha feito. Pronto, agora. Então, a gente vê o seguinte, eu coloquei aqui para vocês tá, uma animação com a função do primeiro grau. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, vamos dizer que, observe que isso aqui são os coeficientes, tá? A e B. Eu vou colocar o coeficiente positivo. Eita, deixa eu desativar o rastro aqui. Bom, deixa eu ver se agora vai, para não ficar aparecendo. Pronto. Então, vê o seguinte, esse A aqui é 0,2. Perceba que a função ela está aumentando, está vendo? Olha? Ela é crescente. E, independente do que eu faça, se ela é positiva, ela continua aumentando. Olha? A função é crescente, está vendo? E observe que ela pode ser um pouco íngreme, né? Um pouco inclinada, ou muito inclinada ao extremo. Então,
Quem diz se ela é muito inclinada ou pouco inclinada é o coeficiente angular. Perceba, quanto mais o coeficiente vai aumentando, mais ela vai ficando inclinada, ó, certo? Ó. Imagina uma escada quase em pé aí para você subir. Imagina isso. E preste atenção nesse A, tá certo? Que é o coeficiente angular. Perceba que à medida que ele vai diminuindo, olha, a função vai ficando menos íngreme, tá? Menos inclinada. Ó. Aí eu disse a vocês logo no início que o coeficiente angular não é possível ser nulo. Por que isso? Deixa eu mostrar a vocês. Na prática, o que acontece é isso aqui, ó. Quando o coeficiente angular é zero, isso significa que a reta não tem nenhuma inclinação, ela é chamada de função constante. Gente, só um minutinho, tá? Tem uns cachorrinhos safadinhos aqui perturbando. Deixa eu tirá-los daqui. Para, Fred. Desce. Bom, depois dessa pausa para diminuir a cachorrada aqui dos cachorros, vamos lá. Então, vê o seguinte. Nem diminuiu muito. Tá? Cachorrada. Para. Foi. Todos que eu vou dar aula é isso. Para. Então, vamos lá. Esse aqui mostra que o coeficiente é zero. Tá? O coeficiente angular. Então, essa reta ela não pode ser chamada de função do primeiro grau. É uma função nula. Não tem crescimento nem decrescimento. Agora, observa bem quando o coeficiente angular vai ficando negativo. Tá? A gente falou, vocês escutaram, mas você vê a coisa acontecendo, é outro nível, né? Ó, agora ela está descendo, ó, tá vendo? Ó. Então, eu vou deixar aqui animado de forma automática para vocês visualizarem. Ó. Observe que o coeficiente positivo, ó, ela fica crescente, aí o coeficiente vai ficando diminuindo, para negativo ela fica decrescente, positiva ela fica crescente. Então, é basicamente isso, tá? O que a gente tinha visto, e agora vocês estão vendo realmente acontecer a coisa na prática, tá? E o que significa o coeficiente angular? Eu já falei para vocês que é a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente angular, mais a reta fica inclinada, ó. De novo. Quanto menor, ela vai deixando a inclinação dela. Agora, positiva. Porque se for negativa, ela vira para o outro lado. Ela fica decrescente, ó. Tá? Então, é isso o tempo todo. Observe também que o coeficiente linear, ele é nada mais, nada menos do que o termo independente da função, tá vendo? Olha. E o que isso significa? Significa que o coeficiente angular, desculpa, o coeficiente linear, sempre é o número em que o gráfico da função intercepta o eixo y. Por exemplo, isso que aqui o coeficiente linear é 1. Veja que essa bolinha verde, ó, que é o coeficiente linear, é 1. Se eu aumentar para 2, ó, 2, ela passa no eixo y no ponto 2. Se for 3, ela passa no ponto 3. Tá? Do mesmo jeito negativo, tá, gente? Olha. Se for no ponto menos 1, ó, aqui é menos 1, tá vendo? Esse mais com menos é porque fica aparecendo os dois sinais, tá? Mas sinais diferentes dá menos. Então, ela vai bater exatamente no menos 1. Então, agora fica mais claro para você entender que o coeficiente angular representa a inclinação da reta, que pode ser crescente quando ela é positiva ou decrescente quando ela é negativa. Já o coeficiente linear, que é o termo independente, ele indica exatamente onde
o gráfico da função intercepta o eixo y, tá? Que é exatamente essa bolinha verde aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó, quando o coeficiente linear é zero, ela passa exatamente no ponto zero. Tá? E aí vai. A ponto 1, ponto 2, ponto 3, e assim sucessivamente, tá certo? Então, o que você observa nisso é que esse coeficiente linear junto com o coeficiente angular vai definir um elemento muito importante da função, que é a raiz da função. Tá? Tem lugares, tem livros, tem pessoas que chamam zero da função. É a mesma coisa. Zero da função ou raiz da função. O que é isso, na verdade? É exatamente o ponto em que toca o eixo X. A reta encontra, a reta intercepta o eixo X. E aí o que acontece é que esse ponto aqui a gente vai descobrir como resolver. Né? Por quê? Porque olhando assim o gráfico é muito fácil, é só você pegar e ver onde é que toca no eixo X. Essa é a raiz da função, ou o zero da função, tanto faz. Tá? Mas como é que eu acho isso de forma algébrica? Quando vocês forem fazendo uma prova, geralmente vai aparecer de forma algébrica. Não é esse Fred aqui perturbando, cara. Eu queria que eu dê aula. Todos que eu dou atenção a alguém, ele não quer. Sai, Fred. Tá. Sai, Fred. Pronto, então eu vou mostrar agora a forma algébrica, tá certo? De como a gente encontra essas raízes. Vê o seguinte. Suponha que eu tenho essa função aqui, f de x igual a 2x menos 8. Tá? Eu quero encontrar a raiz da função. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a função é diferente da equação. Por que é diferente? Porque a função, deixa eu apresentar novamente aqui no GeoGebra, a função ela percorre todo o caminho dado por essa lei de formação. Tá? Uma fórmula, uma lei de formação. Deixa eu animar aqui e botar um rastro para vocês verem o que acontece. Então, esse ponto, ele percorrendo toda essa lei de formação aqui, ele vai gerar um gráfico. Vê bem, eu vou habilitar agora a animação automática. Vê o que acontece. Ó. O ponto ele vai percorrendo até o infinito. Ó. Tá vendo? Subindo a ladeira aqui, da inclinação, então ele vai mais devagar, pega força e sobe de novo, e vai ficar nessa. Isso é uma função, tá? Ele pode estar em qualquer local. Veja que à medida que eu vou mudando essa função, ó, por exemplo, aqui, 0 e 3. Então, o x é 0, o y é 3. Ela pode vir para cá. O x é 2, o y é 5. Então, isso é uma função. Tá? Já a equação, você pega a função e iguala a 0. Fez isso? Você transformou a função em uma equação. A equação tem um prefixo equi, que significa igualdade. Então, como nas palavras equilíbrio, equidade, equínio, né? Equíname. Então, todas as palavras que têm equi significa igualdade. Então, vê o seguinte. Então, como é que eu acho essas raízes da função ou zero da função? Eu já igualei a zero, agora eu vou resolver a equação de primeiro grau. Como é que faz isso? Pega esse 8 menos 8, muda de membro, vai ficar 8. 2x igual a 8, x igual a 4. Então, x igual a 4, ou seja, 4 é o ponto em que a função vai tocar o eixo x. Vamos dar uma olhada se não é verdade? Dá uma olhada aqui. Ó, deixa primeiro eu desativar aqui
a função, deixa eu ver aqui, 2x menos 8. Deixa eu escrever aqui. 2, eu não tirei o rastro, só um minutinho. Pronto, e o menos 8, né? O outro é menos 8. Pronto, tá aqui. Então, você observa, quando o x é 2, 2x menos 8, que é a função que eu tenho lá, o que acontece é que realmente a raiz é 4, tá vendo? Ele passa aqui em cima do 4, que foi o que a gente descobriu aqui, x igual a 4. E veja que menos 8 é exatamente onde toca o eixo y. Então, o coeficiente linear é onde a função toca o eixo y. A raiz é onde a função toca o eixo x. E por que essa raiz é importante? Porque vocês percebem que antes dessa raiz a função tem valores negativos. Depois dessa raiz ela passa a ter valores positivos. Ou vice-versa, tá? Ó. Pode ser também ela ser positiva e depois virar negativa. Então, por exemplo, se você vai fazer análise de uma empresa, de um custo da empresa, você vê se ela está tendo lucro ou prejuízo através do gráfico. Então, esse é um dos aspectos importantes da função. Deixa eu ver se eu consigo tirar o rastro. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora, tá? Para vocês treinarem. Eu quero que vocês peguem essa função aqui, ó. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Essa função f de x igual a menos 5x mais 10, eu quero que vocês encontrem a raiz dessa função, ou zero dessa função. Um minutinho, tá? Para vocês tentarem encontrar a raiz dessa função. Quem tiver dúvida, é só me dizer. Eu quero só falar. Para os dois. Parou. Poxa. Tá bacana. Caramba, velho. Gente, assim que terminar, me avisa, tá? Quem já souber qual é a raiz, pode me dizer. E aí, alguém já conseguiu? Só igualar a zero, tá? E resolver a equação. E aí, pessoal, alguém já conseguiu? Será que eu caí? Opa, menos 5, Paulo, vamos ver? Olha, primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar a raiz de uma função é igualar essa função a zero, tá? Então, menos 5x mais 10 igual a zero.
Aí você passa o 10 para o outro membro, fica menos 5x igual a menos 10. Porque mudou de membro, mudou de sinal. Ora, aqui você multiplica tudo por menos 1, né? Porque o x está negativo, fica 5x igual a 10, 10 por 5 dá 2. Então, o que você está dizendo, Paulo, é o coeficiente angular, que é menos 5. E o coeficiente linear é 10. Mas a raiz é resolver a equação, tá? Vamos lá, vamos ver lá, menos 5x mais 10, como é que fica? Olha, menos 5 mais 10. Pronto, olha aqui. A função que a gente tem é essa. Ó. Tá vendo onde é a raiz? Ó, 2, tá vendo? Ó, aqui, 2. Tá? Vocês querem que eu faça outro desse ou não precisa? Deixa eu fazer, né? Já que teve essa dúvida aí. Deixa eu escrever uma função aqui agora para vocês calcularem a raiz. Pronto. F de x igual a 2x menos 6. Qual é a raiz dessa função? Vamos lá. Um minutinho aí, quem souber já vai dizendo. Opa, 3, vamos ver se é. Vamos lá. Ó. Primeiro eu vou igualar a zero, vai ficar 2x menos 6 igual a zero. Aí depois vou mudar esse menos 6 de membros, vai ficar positivo, vai ficar 2x igual a 6. E agora eu vou dividir por 2, x igual a 3. Perfeito. Vamos olhar no gráfico como é que fica isso? Olha, 2x, então 2, menos 6. Pronto. Mas como ainda é menos, tudo bem. Então, realmente, vai tocar aqui no 3, tá vendo? Ó? No x igual a 3. Então, perfeito. Muito bom, Paulo. Muito bom, Kaique. Perfeito. Tudo bola. Então, até agora é isso. Pegou a essência? É por isso que eu disse, se só falar a parte algébrica, aquele monte de conta, sem você saber para onde vai, o que é que faz, você não vai para canto nenhum, não consegue entender. Mas quando visualiza o que aquele nome, o que aquele número, o que aquela grandeza quer dizer, você começa a tomar mais consciência do assunto. E se entender esse de forma tranquila, os outros vão ser bem tranquilos também, que é tudo função. Bom, vamos continuar. Se alguém tiver dúvida, pode falar, porque eu dou uma paradinha, explico de novo, faço outro exemplo. Mas se não tiver, vamos adiante. Ó, muitas vezes, em muitos livros, esse f de x ele é trocado por y, tá? É a mesma coisa. Pode fazer assim também. Y igual a 2x menos 6. É a mesma coisa. Não se prenda muito à letra, não, porque a função a gente pode escrever a letra que quiser na variável. Vamos adiante. Ó, esse aqui. Tá? O que é que eu quero que vocês façam nessa questão? Eu tenho 3x menos 9, essa é a função. Eu quero primeiro você classifique se é crescente ou decrescente e explique por quê. Quero saber qual é o coeficiente angular, qual é o coeficiente linear e qual é a raiz ou zero da função. 4 itens aí para vocês treinarem. Vamos lá?
E terminar, vai me dizendo, tá? Pode falar a resposta, pode escrever aí. E se tiver dúvidas, também me fala. Lá, né? Eu acho que 1 minuto dá, né? Para vocês tentarem. Vou aqui ficar esperando. E aí? Quem tiver encontrado a resposta pode dizer, tá? Esperando. Bom, então vamos lá, né? Vou começar a responder. Alguém tem dúvida? Alguém tentou? Querem mais um tempinho? Como é que fica? O povo todo está aqui. Você está fazendo. Bom, para não per... posso continuar, né, Kaique? Beleza. Então, veja, classifique se a função é crescente ou decrescente e explico por quê. Ela é crescente, deixa eu botar a resposta aqui embaixo de vermelho, tá? É crescente porque o coeficiente angular é maior que zero, tá? Então, respondeu a primeira pergunta. E que coeficiente angular é esse? É o 3, por isso que ele é a função é crescente. Se fosse menos 3, seria decrescente. Beleza, ótimo, ótimo, gente. O coeficiente linear é o menos 9. Deixa eu botar aqui na cor vermelha para identificar aqui a resposta, tá? E agora, por fim, qual é a raiz da função? Basta você pegar isso aqui, 3x menos 9, igualar a zero, porque se transforma numa equação. Daí mudou o 9 de membro, fica 3x igual a 9, e por fim, 9 dividido por 3 dá 3.
Então, essa é a raiz da função. Então, respondemos aí a letra A, B, C e D. Alguma dúvida quanto a esses itens? Querem um outro exemplo desse ou ficou tranquilo isso aqui? Tranquilo, então vamos para o próximo, né? Em física, vocês já estudaram movimento uniforme? Estão estudando o que em física? Só um minutinho, tá, gente? Vocês podem me responder que estou escutando. E aí? Só tive uma aula? Ixi. Para ser mais claro, não foi uma aula, foi mais de uma, mas só comparecemos a uma só. Tá, A vocês gente estão está vendo, mudando. vocês estão vendo o quê? E ó, Chegaram, eu não vou. não chegaram não em movimento uniforme? Limitada ao quase. Oi? Quem é o professor que está com vocês com física? Só para eu ter uma ideia se ele vai fazer diferente, como é que foi? Unidade de medida e velocidade média. Professor Ah, Eric. então ainda vai chegar. É Eric, é? Sim. Tá, beleza. Pronto, então ainda vai chegar, tá? Nesse assunto, é bom fazer, dar um spoiler do assunto de física, porque usa muita função, e aí vocês vão tanto entender a matemática melhor com essa aplicação, como também quando vocês forem estudar movimento uniforme em física, vocês vão ter mais facilidade, porque já vão estar tendo uma visão mais ampliada do que é esse assunto, tá? Porque, na verdade, o movimento uniforme, ele nada mais é do que uma função do primeiro grau. Olha esse exemplo aqui, ó. Na física, a gente diz que a função é S é igual a S0 mais VT. Mesmo fora da aula, vocês já chegaram a ver isso em algum lugar ou não? Não, né? Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês. O espaço final que o móvel se encontra, um veículo, vai ser igual ao espaço inicial que ele se encontrava, mais a velocidade vezes o tempo, a velocidade que ele desenvolve, a velocidade média, que é o que vocês estão vendo, para poder depois ver a equação horária, vezes o tempo em que eu me desloco. Por exemplo, nessa equação aqui, 100 mais 20t, eu estou dizendo que no início do movimento, esse veículo estava no quilômetro 100 da rodovia, e ele está se movendo, acho que deve ser mais uma bicicleta do que um carro, porque ele está a 20 km por hora. Então, vocês sabem que, eu acho que vocês já devem ter visto, que no sistema internacional é metros por segundo, a unidade padrão. Mas, para facilitar o entendimento da gente, como eu não quero me envolver com física, não sou professor de física, eu quero só usar isso como ferramenta, eu vou usar quilômetros por hora, tá? Só para a gente poder entender melhor. Porque se eu digo para vocês, um carro está a 100 km por hora, está veloz. Se eu disser ele está a 32 metros por segundo, eu não sei se é veloz, eu tenho que fazer as contas, porque a gente não trabalha com isso no dia a dia, né? É só para questões científicas, para trabalho científico, então é o Sistema Internacional de Medidas. Tá? Então, se você parar um pouquinho para observar essa equação horária, ela é a nossa função do primeiro grau. Só que em matemática, a gente costuma escrever a função do primeiro grau assim.
Percebem porque eu disse a vocês que não fossem se preocupar com letra, com decorar letra, que isso não vale nada, está decorando letra, que vale você entender que a função do primeiro grau ela tem uma parte fixa, que é o do coeficiente angular, ou taxa de variação, como queiram chamar, e ele tem uma parte fixa, inicial, chamada de coeficiente linear. O que o pessoal da física faz é que eles escrevem isso aqui na outra ordem, tá? Mas vocês sabem que a propriedade comutativa nos garante que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, S igual a S0 mais VT é a nossa função do primeiro grau aplicada na física. Por exemplo, olha aqui, ó, 20x mais 100 é a mesma coisa do que eu tinha lá em cima. 100 mais 20. E observa que no lugar do x, eles gostam muito de colocar o t. Por quê? Porque se refere ao tempo. Tá? Então, o tempo é essa variável que ele está fazendo com que mude a cada momento. Então, quando você fala que um carro está, por exemplo, a 80 km por hora de velocidade média, quer dizer que ele está percorrendo 80 km a cada hora. Esse exemplo aqui. Nesse exemplo que eu estou falando para vocês, 20x mais 100, eu estou dizendo que o veículo tá? Pode ser uma moto, uma bicicleta, um carro muito devagar. Pode ser, você imagina o veículo que você quiser. 20x mais 100, eu estou dizendo que esse veículo começou a se deslocar no quilômetro 100 de uma certa rodovia e ele está andando 20 km por hora. Quer dizer, a cada hora ele anda 20 km. Está bem lento, né? Mas vamos lá. No momento da contagem, eu estou exatamente, ó, o tempo é zero, 20 vezes zero dá zero, eu estou exatamente no quilômetro 100. Se eu conseguir manter o ritmo, a velocidade igual, daqui a 1 hora eu vou ter andado 20 vezes 1 dá 20, mais 100, 120. Vou estar no quilômetro 120. E 2 horas depois, é só substituir o T, ou X, como queira chamar, pelo número de horas. 20 vezes 2, 40, 40 mais 100, 140. E dá para fazer valores quebrados, dá 1 hora e meia. 20 vezes 1,5 dá 30. 30 com 100, 130. Então, em uma hora ele vai ter no quilômetro 120. 1 hora e meia ele vai estar no quilômetro 130. 2 horas ele vai estar no quilômetro 140. Ou seja, ele está andando 10 quilômetros a cada meia hora. Ou 20 quilômetros por hora, como você queira. Tá? Então, essa é uma das aplicações da matemática, tá? A resolução de problemas de movimento uniforme. Tem outros, tem muitos outros, só que eu não vou estar entrando aqui na física, tá certo? Para a gente também não se atrapalhar e não entrar na área do professor, só estou usando como ferramenta. Então, nesse exemplo aqui, 80x mais 40, ou se você quiser olhar como na física, 40 mais 80t. Veja que é a mesma coisa, tá? O t de um é o x do outro. E a ordem você já sabe que não importa. Propriedade comutativa. Bom, o que eu estou dizendo aqui é que eu estou no quilômetro 40 de uma rodovia e que a cada hora eu ando 80 quilômetros. Aí a pergunta é, em 5 horas, se eu conseguir manter esta velocidade média, em 5 horas eu vou ter percorrido quanto? Eu vou estar em que quilômetro da rodovia? 80 vezes 5, mais 40. E aí? 440 quilômetros. Foi isso que eu percorri na rodovia em 5 horas. Alguma dúvida, se tem alguma pergunta? Vejam, vou esperar um minutinho para escutar vocês agora. Podem falar, se não entendeu, se está fácil, está difícil, se tem uma coisa errada, o que for. Pode falar. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Só que nem sempre os problemas eles aparecem assim, só com a função já prontinha para você fazer o cálculo.
não aparece, tá? Então, não espere com muita frequência no Enem, por exemplo, uma questão assim, já com 80x mais 40, não vai aparecer. Vai aparecer um problema para você contextualizar, você fazer um modelo matemático que resolva aquela situação. Deixa eu apresentar aqui para vocês um caso bem simples. Olha essa ideia. André tem 80 reais e a cada dia ele guarda 2 reais. Ele está com 80 reais hoje, ele vai guardar 2 reais amanhã, mais 2 depois de amanhã, mais 2, mais... vai sempre guardando 2 reais a cada dia. Tá? Bom, a primeira coisa que ele pede é para escrever uma função que sirva de modelo para esta situação. Tá? A gente vai modelar uma situação que atenda a esse problema. Segundo, quanto ele deve ganhar em 30 dias? E aí, essa eu vou fazer, tá? Porque a primeira, a próxima eu vou deixar para vocês. Ó. Pode botar F, X, Y, T, o que você quiser, o que fique mais claro para você, tá certo? Então, eu acho que, como ele vai guardar o dinheiro em dias, eu botei D, tá certo? Eu poderia botar aqui V de valor, C, D, J, Q, Q de quantia, pronto. A quantia que ele tem em dias, vamos ver se dá 60? Vamos lá. Olha, primeiro eu escrevi a função, tá aqui a letra A, certo? Ou seja, a quantia que ele tem é 2 vezes o número de dias mais 80. Por exemplo, no dia de hoje, que é quando ele começou a guardar esse dinheiro, é o dia 0, ele tem 2 vezes 0, 0, mais 80. Ele só está com os 80. Amanhã ele vai guardar 2 reais. Amanhã é um dia. 2 vezes 1, 2, mais 80, 82. E em 2 dias, 2 vezes 2, 4, mais 80, 84. E assim sucessivamente. Mas você não vai fazer isso de 1 por 1 até chegar nos 30 dias, tá certo? Porque, se o mês tiver 30 dias, verdade. Mas quando a gente fala assim, questões que envolvem financeiro, a gente faz uma convenção que é utilizar os meses com 30 dias e o ano com 360. É o que a gente chama de ano comercial. Tá? Você pegar qualquer livro de matemática financeira ou matemática comercial, você vai ver que eles não se preocupam com 30 ou 31 dias ou 29. Não. Eles deixam o ano, que a gente tem o ano civil, né, que tem 365 dias, os meses, que pode ter 28, 29, 30 ou 31, dependendo dos casos, mas o ano comercial e o mês comercial ele é contado 30 dias. Então, vamos lá. Então, pronto, é isso, meu filho. Então, quando você pegar um problema, se foi boa a sua observação, porque quando você pegar um problema em que diga, fulano pegou empréstimo e vai pagar em 180 dias. Você não precisa se preocupar aí, esse mês é 30, esse é 31, esse é 30. Não, você vai pegar 180 e dividir por 30, vai dar 6 meses. Tá? Sempre nesse sentido. Então, vamos lá. Para calcular quanto ele guardou em 2 dias, em 30 dias, desculpa, eu vou substituir o D por 30, que é aquela história que substitui o X. Tá? Vai ficar 2 vezes 30 mais 80. 2 vezes 30, 60. Então, ele conseguiu, nesses 30 dias, guardar 60 reais. Só que ele já tinha 80 de quando ele começou a querer guardar dinheiro. Então, ele fica com 140. Então, isso é uma coisa simples, né? 2 reais, 2 reais. Cara, pensa que não vai dar muito futuro, né? Mas ele já conseguiu acumular os 140 reais dele naqueles 30 dias. Ficou alguma dúvida nessa primeira questão? Que daqui a pouco eu vou passar uma para vocês tentarem fazer. Alguma pergunta? Tem alguém que não entendeu?
Bom, então vamos adiante. E se ele pedisse em 365 dias, era só substituir também, tá? Isso aqui eu vou tirar porque não estava na pergunta, não. Foi só um exemplo que alguém pediu. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Uma pessoa com 150 quilos. Deixa eu baixar mais para frente. Uma pessoa com 150 quilos deseja fazer uma reeducação alimentar e pretende perder 2 quilos a cada semana. Essa é a promessa, que ela vai perder 2 quilos a cada semana. Seguir tudo à risca, fazer atividade, tudo direitinho, beleza. Então, a primeira coisa que eu quero é escrever uma função para essa situação, fazer um modelo matemático que me garanta o peso dessa pessoa. E, na verdade, vocês vão ver no futuro que nem seria o correto chamar de peso, tá? E sim de massa. Isso é uma questão lá que vocês vão ver na física. Quanto essa pessoa terá perdido em 8 semanas? Letra C, com quantos quilos estará em 10 semanas? E na letra D, quanto tempo leva para essa pessoa chegar a 90 quilos? A 90 quilogramas. Eu tenho 4 perguntas para responder baseado nessa informação. Que a pessoa tem 100 quilos e, devido ao procedimento que está fazendo, está perdendo 2 quilos a cada semana. Eu vou esperar um minutinho, tá, para vocês tentarem pelo menos rabiscar ou ver o nível de dificuldade dessa questão. E aí, assim que vocês estiverem prontos, derem um toque aí por áudio, por mensagem, texto, aí no chat, falando mesmo, aí a gente começa a fazer a correção. Por enquanto, eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem nessa questão. Já vai dar 4 horas. Sim, eu lembrei, né? A gente levando direto, sem dar intervalo, já desconta aqueles 10 minutos do início. Vamos tentar aqui. E aí, o povo conseguiu. Bom, então, vê o seguinte. O primeiro fato que você observa é que esse valor que vai estar diminuindo, ou se fosse o caso aumentando, é o coeficiente angular, é o que multiplica o x. Esse valor inicial é o termo B, que é o coeficiente linear. Então, o que acontece? Vamos lá. Aqui. Eu botei P por conta de chamar de peso e T por conta de chamar de tempo, tá? Mas poderia ser um D de dias, poderia ser o X mesmo, poderia ser o F lá fora no lugar do P, não importa. Isso não tem importância nenhuma. Então, 150 é o peso inicial menos 2T. Você pode escrever assim como o pessoal na física, que bota logo o valor independente, mas você pode fazer assim, menos 2T mais 150. Que é exatamente como a gente escreve o coeficiente angular negativo, por isso que a função é decrescente, ela vai diminuindo no peso até parar, né, o regime, ou conseguir o objetivo. E tem aqui 150, que é o valor inicial, que é o B. Vamos ao próximo item, ele pergunta quanto ela terá perdido em 8 semanas.
Ela perde 2 por semana, em 8 semanas terá perdido 16. Não tem nenhum mistério. Isso aí não tem nenhum mistério. Tá? Alguma dúvida até aí? Pronto. Aí no próximo, letra C, quantos quilos ela estará em 10 semanas? Diz que semana é tempo. E a variável aqui dentro é tempo. Então eu posso substituir o 10. Pegar o T, tirar o T e colocar o 10 no lugar, certo? Já que ele é o tempo. Então, 150 menos 2 vezes 10, 150 menos 20. 130 quilogramas seria o peso dessa pessoa em 10 semanas. 2 meses e meio aproximadamente, né? Bom, e aí o que acontece é o seguinte, próximo item, ele diz, quanto tempo demora para que a pessoa chegue a ter 90 quilogramas? Muito cuidado nesse momento, porque o problema de você resolver uma função se resume a 2 cuidados básicos. O primeiro é, quando você tem a variável, no caso, tempo, você substitui e faz uma expressão numérica, que foi o que eu fiz aqui anteriormente, na letra C. Substituiu o T por 10 e fiz a conta. Outro caso, como esse, ele não te diz o tempo, ele te diz a resposta em relação ao peso da pessoa. Eu não posso pegar esse 90 e substituir no T. Por que eu não posso? Porque o T é de tempo e esse 90 é quilograma. Eu não posso misturar uma coisa com a outra. Então, nesses casos em que a variável que eu estou usando é diferente do problema, o que é que eu faço? Eu igualo os 90 com a função, porque aí eu vou poder descobrir em quanto tempo vai chegar igual a 90. A 150 passa para cá, fica menos. Menos 2t igual a menos 60. Você multiplica por menos 1, fica 2t igual a 60. 60 por 2 dá 30. Em 30 semanas, tá certo? Ela vai ter esse peso que ela está querendo de 90 quilos. Se ficou alguma dúvida, gente, alguma pergunta, que eu vou passar um para vocês fazerem agora. Então, quem tiver dúvida, é bom dizer, perguntar. Tá tudo certo? Então, vamos lá. Tentem fazer essa letra B, um minutinho para sustentarem, tá? Uma caixa de 1.000 litros tem um furo que despeja água na razão de 30 litros por hora, 3 litros por hora. Então, primeiro fato, tá? Essa razão aí de litros por hora, ou por qualquer unidade de tempo, é chamada de vazão. Então, quanto maior for o cano, mais ele vai ter vazão. Aí o que acontece? Eu tenho aí um cano que ele despeja 3 litros de água por hora, e eu quero saber o seguinte: escrever uma função. Deixa eu apagar essas coisas aqui para vocês tentarem fazer, tá? Pronto. Pensem na letra A e na letra B para ver o que, é que a gente faz. Pronto. Letra A, B e C. Puxa, que eu cobri alguma coisa, né? Quanto tempo a caixa era perto de metade da água armazenada?
Tá tranquilo, Kaique. Beleza, beleza. Vamos fazer essa, né? Certo. Qualquer dia você me fala, tá? Depois. Pronto, então vamos lá. Olha, primeiro ele pede uma função. Vou apresentar aqui para vocês. Essa aqui, ó. Deixa eu ajeitar. A função que eu estou procurando. Essa aqui, ó. Quantidade de água em função do tempo. Beleza, Kaique? Tranquilo. Então, menos T, menos 3T. Por que isso? Desse menos aí na frente do T? Porque ela está perdendo algo, então é negativo. Mas ela ainda tem 1.000 litros. Então, essa é a função. Ela perde 3 a cada hora, mas ainda tem 1.000. Tá? Ficou alguma dúvida nisso até agora? Bom, aí quantos litros vão ter na caixa em 6 horas? Por isso que aqui é unidade de tempo. E a variável daqui também é tempo. Então, só é substituir direto. Menos 3 na função. Função tem uma ligação recorrente aqui. Pode ser alguma coisa da coordenação. Deixa eu ver aqui, tá? Nada, nada, nada. Então, vamos lá. Deixa eu... Ah, ela mandou mensagem. Ela desligou e mandou uma mensagem. Depois eu olho, tá? Algum aluno alguma coisa lá com a pedagogia, depois eu vejo. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula. Então, quantos litros vão ter na caixa em 6 horas? 6 é tempo, que é a variável que está aqui dentro. Então, é só substituir. Menos 3 vezes 6 dá 18, menos 18 mais 1.000. Então, em 6 horas, ainda vai ter 982 litros. Tá? E agora ele pergunta, letra C. Em quanto tempo a caixa terá perdido metade da água armazenada? Ora, para ela perder metade, se ela tem 1.000, para ela perder metade, ela vai ficar só com 500. Então, ela vai fazer o seguinte, ó. Vou ampliar aqui. Ela vai ficar com essa função que nós encontramos na letra A. Deixa eu copiar para ficar mais rápido. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho antes em relação a conteúdo, porque de manhã tem muito mais pessoas, então as dúvidas são bem em maior quantidade que vocês. Pronto, essa é a função, menos 3T mais 1.000. Só que eu vou igualar isso com 500, porque eu quero que ela perca 500, então você vai ficar com 500. Bom, esse 1.000 mudando de membro vai ficar negativo, fica 500 menos 1.000 vai dar menos 500. Aqui é negativo, multiplica por menos 1, todo mundo sabe isso. E o 3 vai passar para cá, dividindo. 500 dividido por 3. Então, esse é o símbolo de aproximadamente, tá? Então, vai dar aproximadamente 167 horas. Vê se vocês estão com alguma dúvida nisso. Se acham melhor eu passar um outro exemplo desse. Vou colocar aqui um exemplo para vocês tentarem fazer, tá? Aí vocês tentam. Se não conseguir, a gente resolve. Vamos lá.
Teve uma função para essa situação. Letra B. Qual o total percorrido em 10 dias? Quanto tempo ele precisa para 420 quilômetros total. Bom, é uma perguntinha, dá para caber tudo na tela para vocês poderem visualizar. Tá? E aí eu vou esperar para que vocês tentem escrever alguma coisa, rabiscar alguma coisa dessas questões, para a gente poder resolver. Enquanto vocês fazem, eu vou só responder aqui, tá? Essa situação que dá. Pronto, resolvi. E aí, alguém conseguiu fazer? Como é que estão as coisas? Vamos ver se alguém está com dúvida. Não estou entrando novamente, que eu tinha saído para poder falar com ela. Pronto, estou de novo vendo as mensagens, tá? No celular. E aí, certo, Messias, tranquilo. Bom, então vamos lá, né? Acho que já deu para a gente ter uma ideia. É o seguinte. Beleza, Jenison. Então vou concluir aqui a gente escrever a função. Veja que ele anda 25 a mais. Então a função está aqui, tá? Caminhada em função dos dias vai ser 25 a cada dia, mais 20, que foi aquele primeiro que ele fez. Então, letra B. Qual o total percorrido em 10 dias? É só substituir, veja que dias é tempo, então é a variável que eu estou usando, então é só substituir aqui por 10. Então, 25 vezes 10, 250, mais 20, 270 quilômetros no total acumulado em 10 dias. E, por fim, pergunte quanto tempo ele vai precisar para percorrer 420 quilômetros no total, tá? Juntando tudo.
Veja, quilômetros não é unidade de tempo, e a variável que eu estou usando é tempo. Então, eu não posso substituir, que é uma variável diferente do tempo. Se eu não posso substituir, a outra opção que sobra é igualar. Vou pegar a função e vou igualar com 420. Vai ficar 25D igual a 400. Opa, 400. E aí, para concluir, divide 400 por 25. Se fosse 100 por 25, daria 4. Então, vai dar o quádruplo de 4, ou seja, 16. 16 dias. Então, vê que é um assunto bem tranquilo, tá? Eu vou passar mais algumas atividades para vocês treinarem, principalmente esses problemas, que precisa modelar a situação para resolver usando função. E aí é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já que a maioria está com compromisso, a gente ficou com poucos aqui, e mesmo assim, foi exatamente onde eu terminei pela manhã. Como eles têm mais alunos, então demora mais a chegar no mesmo ponto que vocês, tá? Vocês são em menor quantidade, né? Tem menos pergunta, menos dispersão, essas coisas. Então, quero ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se a gente já pode encerrar. O que é que vocês acham? Então, ficou Jennifer, né? Manuela, Ana, Paulo, Ítalo e Heloísa. Beleza. Nenhuma, beleza, Heloísa, obrigado. Pronto, então concluímos, né? Vou parar a gravação, tá? E vou postar lá. Não, a frequência automática. O Meet agora está fazendo direto quando você recebe a gravação.